começar te introduzindo, então acho que muita gente conhece, mas a Norma Braga, ela é doutora em literatura e mestre em teologia, né? Você é autora do livro A Mente de Cristo e você vem denunciando as consequências do machismo e do abuso para a autoimagem da mulher, Sim. né? Desde 2015, tá certo isso? Isso, E exatamente. você é casada com o André e é mãe de 6 gatos. 6 gatos! Ah! Eu não sei como isso aconteceu. De repente, eles começaram a brotar na minha casa. Bom, eu amo gatos, então. Ai, ai. Bom, vamos começar então. Eu vou te perguntar, então, assim, a pergunta mais. A definição, né, do que é o abuso espiritual, o conceito do abuso espiritual. Essa questão da definição vai depender muito da perspectiva de cada um, né? Eu defino de várias formas, de acordo com o que eu estou falando, com a palestra que eu dou, porque na verdade é muito difícil você definir em uma frase. Mas, de modo geral, eu diria que o abuso espiritual é quando existe um abuso de poder em nome de Deus. Então, o abusador ele usa as estruturas religiosas, tanto externas, né, a questão da autoridade que o cargo eclesiástico lhe dá, quanto a questão interna da sede que as pessoas têm de Deus e de andarem de uma forma que agrade a Deus. Então, ele usa tudo isso não para encaminhar a pessoa a Deus, mas ele usa para os próprios propósitos. E como é que você, assim, isso é um termo mais teórico, né? Isso que você acabou de conceituar, mas em termos práticos, assim, como que isso se daria? Alguns exemplos práticos. Em termos práticos, você consegue perceber o abuso tanto de uma forma muito explícita, que acontece muito em ambientes que não têm uma teologia muito boa, de líderes, né? Aí eu não estou pensando só em pastores, estou pensando também em presbíteros, diáconos, líderes de louvor, líderes de jovens, qualquer pessoa que estiver em posição de autoridade. Ela pode abusar de um modo explícito usando uma teologia ruim. Então, ela vai falar aquela questão da lealdade, da honra, que se deve dar aos líderes, ela vai se aproximar demais de Cristo, no sentido de só ela tem a verdade, só ela consegue ouvir o Espírito Santo, só ela consegue ter acesso direto a Deus, e você, obedecendo a ela, você está obedecendo a Deus. Então, isso é uma teologia ruim, que não enxerga o líder como alguém que está próximo e nos dá o exemplo, mas enxerga de fato o líder como alguém que está muito longe e que exerce domínio. Mas existe também uma forma menos explícita de abusar, que pode ocorrer em ambientes com uma boa teologia, de modo geral, mas, por exemplo, ter uma visão da mulher um pouco mais estrita. Então, tem o abuso que é feito em nome de determinadas doutrinas distorcidas, e aí vai depender muito de cada caso, mas sempre eles vão ter isso em comum. É um exagero de poder em nome de Deus. E me fala um pouco mais sobre o que você mencionou agora por segundo, né? Por último, que é no termo mais explícito. Quando porque eu tenho visto isso muito assim de líderes que têm uma boa teologia, né? Ou que dizem ter, né, essa ortodoxia, e a gente vê várias denúncias de abuso. Assim, por que isso se dá? Depende de cada caso. Mas o que eu tenho visto muito, de um modo assim preponderante, é uma teologia boa em termos dos pilares da reforma. Então, o líder prega que a salvação é somente pela fé em Cristo, no sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, e ele consegue pegar muita coisa corretamente da Bíblia, ele consegue ensinar e ele consegue ser
bem visto de uma forma geral. Mas quando você vai ver, primeiro, a teoria específica dele sobre a mulher, ela é ruim na prática. E segundo, ele não tem uma visão muito apurada, nem da liderança, nem do cuidado pastoral. Ele crê na Bíblia, mas na hora da prática, ele exerce uma liderança mais que Jesus diria segundo o mundo, e não segundo Cristo. Que segundo o mundo, você lidera a partir de um lugar de privilégio. E muitas vezes isso é feito de uma forma totalmente implícita. Às vezes ele pode até pregar sobre a liderança mansa e humilde de Jesus. Mas na prática ele faz valer a vontade dele de uma forma que inibe e que diminui os membros. Então, enfim, existe essa... Nos ambientes em que existe abuso e que a teologia é razoavelmente boa, vai haver uma contradição, mas que não é muito bem percebida, porque a nossa cultura de liderança em geral está mais perto dessa questão do privilégio do que do serviço, que é como Jesus falou que a gente deveria, que as pessoas deveriam liderar, né? E você mencionou a questão das mulheres, né? As estatísticas mostram que as mulheres são um dos grupos que são mais abusados, tanto na sociedade quanto nas igrejas. Me explica, assim, alguns dos fatores que isso se dá, né? Essa questão da submissão, dessa distorção de versículos bíblicos sobre a mulher. Sim. É interessante isso, porque esses dias eu estava conversando com o André que as distorções na questão da submissão da mulher, elas só são possíveis porque já há uma distorção da liderança. Mas o que eu tenho visto cada vez mais claramente na Bíblia, sempre que eu mergulho nesse assunto, é que a submissão bíblica, ela tem o propósito da união e não do reforço da autoridade masculina. Não daria para explicar muito bem aqui no tempo que a gente tem, né? Mas a ideia é que, primeiro, a submissão da mulher não exclui a submissão mútua. Então, você tem uma esposa que reconhece a liderança do marido, mas que também reconhece que ele é aquela pessoa que se sacrifica como Jesus, desde as menores coisas até as maiores. Enquanto ela, por ela ter uma fragilidade maior, por ela ter essa missão dos filhos, ela precisa ser mais protegida. Então, a submissão, ela é pela união e pelo bem dos dois no casamento. E na igreja é a mesma coisa. Agora, no mundo, como a questão é dominar e ter privilégio, isso aí é torcido para que a submissão se torne um reforço de autoridade e para manter o privilégio, para manter aquele lugar de autoridade que não pode ser contestada. E é muito incrível como sempre que você reforça a autoridade em vez da união, você cai nisso. Você cai nessa visão mais mundana. Eu vejo muito isso nas coisas que o Douglas Wilson publica, por exemplo. A ideia dele é sempre reforçar a autoridade, autoridade, autoridade. E quando a gente olha para Jesus falando com as mulheres, a gente olha, poxa, que homem humilde, ele não chega dando carteirada, ele ensina de uma forma tão natural, tão bonita, ele não despreza, pelo contrário, ele parece até valorizar as pessoas que são menos valorizadas. E ele rebaixa, no sentido, né, positivo, pessoas que se sentem muito valorizadas, que são justamente os líderes religiosos. Então, a sensação que eu tenho, e talvez aí eu esteja entrando em alguma outra pergunta, é que de tempos em tempos, a religião cristã, no sentido institucional, ela se degrada, porque as pessoas param de entender a liderança como serviço. Elas até falam disso, mas elas praticam o oposto. E aí você vê
a destruição desde dentro, que eu acredito que é o que Jesus se referiu quando falou do fermento dos fariseus. Porque para você ter essa liderança como privilégio, você precisa usar uma máscara de alguém que não erra, de alguém que tem razão, de alguém que tem o poder. Enquanto se você for uma pessoa normal e conversar com as pessoas de um modo normal, em vez de fazer toda essa pompa de líder, a coisa é muito mais natural. É exatamente como Jesus fazia. Ele não tinha pompa nenhuma. Mas a gente gosta de uma pompa, né? A religião institucionalizada gosta de uma pompa. Mas isso que, né, por que eu toquei nesse assunto das mulheres, né? Eu sou advogada de vítimas de violência doméstica e aqui no Brasil tem uma estatística que mostra que 48% das mulheres que são vítimas de violência doméstica são cristãs. Tem um outro profissional que eu falei recentemente que ele aborda assim, grupos reflexivos de homens, né, que foram condenados à violência doméstica, e ele vai dizer que nesses grupos reflexivos, de 10 homens lá, 8 vão culpar a religião pela violência contra a mulher. Então, é por que eu estou trazendo esse assunto? É porque é algo que dentro do sistema evangélico, né, dentro da igreja, a gente precisa falar. Com certeza. Porque tem mulheres que estão sendo mortas porque elas não conseguem sair do relacionamento, porque elas se sentem culpadas, né? Porque o divórcio é contra Deus. Outra, porque tem muitos pastores que dizem para elas não denunciar. Eles não acolhem ela, eles não estão preparados para receber esse tipo de demanda. Sim. Né? E tem, enfim, todas as outras questões, né, da vulnerabilidade da mulher na sociedade, né, de ela não ter independência financeira, de ela ter que ficar em casa cuidando dos filhos, que também é algo também trazido, assim, muito da nossa religião, né, do cristianismo. Então, por isso que eu trouxe, assim, né, esse assunto das mulheres, que essa autoridade, esse poder, tanto da liderança, né, nas igrejas, de dizer para essa mulher o que ela tem ou não tem que fazer, quanto desses maridos, né, que exercem essa autoridade de uma forma que é completamente contra os princípios bíblicos. Sim. Né? E às vezes, exatamente, às vezes eu tenho a impressão também que nos últimos anos a gente começou a reforçar muito, por causa da consciência de uma política muito desagregadora da família, que às vezes a gente vê alguns ativistas, né, nessa questão de desagregar a família, muita ênfase em trabalhar fora, no sentido de que casamento já era, a gente tem muita gente desvalorizando o casamento. Aí a igreja, às vezes, puxa, em vez de puxar para o lado da palavra, puxa para um tradicionalismo. E aí você tem um aumento, sim, de um conteúdo teológico que acaba reprimindo, acaba oprimindo, que acaba, enfim, que não é eficaz contra essa desvalorização do casamento. Você não pode idolatrar a imagem do casamento, que é o que eu acredito que acontece quando você tem uma igreja, uma comunidade, uma teologia que proíbe terminantemente o divórcio. Mas se a gente parar para pensar 10 segundos, a gente vai entender que um casamento em que o marido sistematicamente maltrata a mulher com insultos, com palavras desvalorizantes, com proibições, com violência física, com gritos. Esse casamento, ele já não é um casamento mais, porque esse marido, ele está muitas vezes dentro da igreja, recebendo todos aqueles ensinamentos, mas ele está sendo um anticristo para a mulher, porque em vez de ele estar sendo um pequeno Cristo, que é o significado de cristão, ele não está obedecendo a Jesus, ele está fazendo exatamente o oposto, e para a vergonha nossa, ele está se comportando pior do que muitos maridos que não são cristãos. Então, quem é que rompeu o relacionamento conjugal? É ela quando pede divórcio? Não.
é ele quando se recusa terminantemente a mudar, e isso a coloca em risco. Risco de saúde mental, de saúde física e de estrutura na vida. Porque muitas vezes ela quer estudar, ela quer progredir em alguma área e o marido prende, né? Então, assim, é terrível isso. E quando a gente pensa no abuso espiritual, o marido também pode exercer abuso espiritual e ele vai usar a palavra submissão para justificar uma postura passiva da esposa diante desses abusos. Que, na verdade, não é... Eu não acredito que Jesus queira uma postura abusiva da mulher diante desses abusos. Uma postura passiva da mulher diante desses abusos. Eu acredito que se alguém peca continuamente contra você, em qualquer situação, um chefe, a mãe, o pai, qualquer pessoa que esteja numa posição de autoridade, você precisa dar o limite para que você não seja destruído. Se é um pecado de abuso, ele destrói. Mas se você não consegue dar o limite e a pessoa se recusa, eu creio que Deus lhe dá toda a permissão para você procurar uma outra autoridade. E aí, no caso, você pode procurar a autoridade da igreja, mas se o marido estiver cometendo crime, eu não acredito que deva parar no pastor e nem começar por ele. Se é crime, precisa ser da alçada do Estado, porque foi para isso que Paulo escreveu Romanos 13, para a gente respeitar as leis. E as leis são justas nesse caso, porque a mulher não pode ser maltratada sistematicamente pelo marido, seja violência física, seja violência verbal, seja prisão domiciliar, seja como for. Tudo que tiver tipificado na lei hoje, eu acredito que é real. Sim, muito bom. E algo que você também estava falando sobre a confiança, né? A submissão cega, essa confiança cega que eu queria tocar, assim, voltando nesse assunto mais da liderança religiosa, né? Eu sou vítima de abuso espiritual e na minha antiga igreja falavam muito para mim que era para eu confiar, né? Cegamente na liderança. Eles não falam cegamente, mas como eu não conhecia eles, eu entendo que era cegamente, né? Porque a confiança é algo que você adquire, né, com o tempo. Exatamente. E então, enfim, me chamavam de desconfiada, que eu tinha que confiar, que eu tinha que me submeter, submissão era descanso. Então eu queria saber, assim, como que esse tipo de fala, né, coloca uma culpa em cima das vítimas, tanto dessa questão do marido, né, em exercer essa autoridade, tem que confiar na liderança do marido, como confiar na liderança da igreja. Sim. Submissão é descanso se ela é feita no Espírito de Jesus. Submissão é guerra contra a pessoa, contra a consciência da pessoa, contra o sistema nervoso da pessoa, guerra. E a pessoa reage adequadamente. Se ela está num ambiente em que o que ela diz é rechaçado, com palavras feias, com gritos, enfim, se ela é podada de todos os jeitos, aquele casal já não está funcionando como uma unidade, mas está funcionando como... Não é mais um casamento propriamente dito, né? E não é justo que exista um aconselhamento que diga fique e lute pelo seu casamento, quando a mulher já está num ponto que qualquer pessoa pode perceber que ela está esgotada, ela já está destruída. Então, ela, em algum momento, quando ela realmente percebe que ele não vai mudar, ela precisa lutar pela própria vida. Seja a vida emocional, seja a vida física. Né? Eu geralmente, quando existe um atentado à integridade física, existe uma escalada, porque o abusador ele vai se tornando confortável com a falta de limite que a mulher passa a dar. Né? Uhum. E aí ele vai...
o que a gente fala, ele vai escalando, ele vai fazendo coisas cada vez mais graves, e isso é muito perigoso. Por isso é muito perigoso você dizer para essa mulher ficar, né? Então, de fato, submissão é descanso, mas para você chegar nesse descanso, você não teve um trabalho de, falo você é a esposa, né? Se anular enquanto o outro faz o que quer. Não. Submissão se torna descanso quando a mulher confia, porque o marido se mostrou confiável, idealmente ele já se mostrou confiável no namoro, no noivado, ele já se mostrou uma pessoa confiável. Então é uma dinâmica muito delicada. Ela vai confiando cada vez mais à medida que ele vai se tornando confiável cada vez mais. E o momento do descanso, geralmente, é quando os dois trabalharam uma intimidade a tal ponto que a mulher não precisa mais temer ser pisoteada por ele. E ele ele não é aquela pessoa que impõe respeito na base da força. Ele já aprendeu a se mostrar confiável. Isso é um casamento. Qualquer coisa diferente disso, que anule a mulher e faça o homem crescer em poder abusivo, Deus não pode dizer que aquilo é da vontade dele. Não faz sentido. Preservar a estrutura do casamento, a cara do casamento, não pode o divórcio, enquanto a esposa está sendo destruída, vedada, cortada, de todos os jeitos. E eu vejo essa relação também com a igreja. Sim. Né? Porque, por exemplo, né, tem um livro, inclusive, do Larry Craig, que ele vai falar que é o lugar mais seguro da Terra, né? E ele vai dizer que para você ter uma verdadeira comunidade espiritual, você precisa ganhar a confiança desses membros, né? E não chegando impondo a sua autoridade, impondo o que você acha que aquela pessoa tem que fazer, cobrando, exigindo, dizendo para a pessoa se submeta, confie em mim cegamente, né? É algo que você ganha. Como que você vê esse tipo de abuso espiritual sendo propagado hoje em dia, assim? Sim, um líder que prega, mas não pratica o que prega. Por exemplo, ele diz, a liderança precisa se sacrificar como Cristo. Mas no momento em que ele precisa cuidar de uma situação difícil de uma família na igreja, se ele perceber que ele vai perder alguma coisa, ele se omite. Então aí você vai conhecendo mais pelas ações do que pelo que ele fala. O abusador se revela no que ele faz ou não faz, não no que ele fala. Então ele faz uma promessa para a igreja. Ele diz que vai cuidar de alguma coisa, ele diz que vai revelar alguma decisão, alguma coisa, e depois ele se omite, e sistematicamente ele está fazendo exatamente o oposto. Ele está dando motivos para que a confiança nele seja retirada. E ela deve ser retirada. Porque a qualquer momento, se acontece um problema com um membro e o membro precisa do pastor, ele já vai saber que não vai poder contar. Ou que, às vezes, ele vai se aconselhar com o pastor e o pastor não vai dar bons conselhos. Ele vai dizer, vamos orar, minha irmã. E ele não vai ter a sensibilidade de entrar em cada situação. E isso é terrível. No final das contas, a gente percebe que hoje o foco da liderança dos pastores em geral é muito pregação e ensino, mas não cuidado, porque existe uma diferença muito grande. O pastor pode chegar lá na frente e falar tudo certinho do ponto de vista bíblico, mas às vezes as aplicações dele são superficiais porque ele não vive aquilo. No momento que ele sente que ele vai ter que se desgastar, que vai ser dolorido para ele, que vai ser chato para ele, que ele vai gastar muito tempo, que ele vai se envolver, que ele vai, enfim, que ele vai se doar de alguma forma e ele não vai, isso é um
grande sinal de que ele está ali para colher o privilégio de ser alguém que fala lá na frente e que é admirado. E não porque, de fato, ele está doando a sua vida pelas pessoas. Ser pastor é um negócio muito sério. Ser líder de igreja é um negócio muito sério. E a gente está vendo em todos esses casos de abuso, homens sem temor a Deus brincando de cristianismo. Isso não vai acabar bem e, de fato, não está acabando. Hoje nós temos muitas notícias de abusos sexuais, inclusive, em igrejas que têm uma teologia mais tendendo ao neopentecostalismo. Mas isso também ocorre em igrejas que são consideradas igrejas de uma boa teologia. E daqui a pouco esses casos também vão aos jornais. Porque eu vejo que Deus não está tolerando mais esse nível de hipocrisia, de mascaramento. A gente não pode mais dizer que a salvação é pela fé e, na hora de praticar o que Jesus ensinou, uma ética maravilhosa que nós temos na palavra, a pessoa simplesmente ela não faz. Ela se omite, ela se isenta, ela mente de púlpito, ela mente para os membros. Enfim, ela mantém o privilégio dela em todas as situações. Então, isso não pode acontecer mais. Eu vejo que Deus está irado com essa situação. E as vítimas são silenciadas, né? Porque elas não têm a mesma voz. Então, elas acabam tendo que ir para a internet e expor essas coisas em público, porque no privado nada foi feito. Exatamente. Isso é uma coisa para a gente pensar. Muitas vezes, a pessoa que não está muito por dentro de tudo o que acontece quando ocorrem casos de abuso, ela diz assim: poxa, é errado ir à internet para contar essas histórias, porque o nome de Cristo é arrastado na lama diante de pessoas descrentes. Eu entendo esse sentimento, mas eu também entendo que as histórias vêm a público quando as vítimas já perderam toda e qualquer esperança de que a igreja resolva internamente. E elas precisam vir a público. Esse é um ponto. O outro ponto é que os cristãos precisam falar em público dessas histórias, porque essas histórias estão aparecendo nos jornais. Elas estão aparecendo nas redes sociais. Elas estão aparecendo a partir de jornalistas que muitas vezes não são cristãos. Então, se o cristão não entrar nessa discussão e não disser Cristo não tem nada a ver com isso, Cristo ensinou totalmente o oposto disso, não são as pessoas que não são cristãs que vão dizer. E o nome de Cristo vai ser arrastado na lama do mesmo jeito. Aí sim, ele vai ser arrastado. Então, é muito sério o que a gente está vivendo hoje, é muito sério. E quanto mais cristãos puderem estar falando isso, estar falando desse assunto de um ponto de vista bom teologicamente, mais a igreja tem a ganhar. Porque é mais um alerta para a conscientização. O abusador só vai abusar se ele tiver uma pessoa vulnerável. A gente não pode transformar um abusador. Nós não temos o poder de transformar ninguém, mas a gente pode educar as possíveis vítimas. E a gente pode fortalecer essas mulheres, geralmente são mulheres, embora homens também sejam abusados, jovens dos dois sexos estão numa posição mais vulnerável também. A gente pode educar e fortalecer essas pessoas para que elas consigam reconhecer logo nos primeiros sinais quem é o abusador. E nós vivemos em uma sociedade em que a culpa é colocada na vítima, né? E a gente vê isso nos casos de violência doméstica, a gente vê isso, eu vejo isso com as minhas clientes indo na delegacia, tentando provar que ela de fato foi agredida, né? A gente vê isso como sociedade de não acreditar nas vítimas, né? E nós, como igreja, a gente deveria ser diferente, né? Exato. A gente deveria ser os primeiros a ouvir a história dessas pessoas, né? Sem julgar. Mas isso não é feito. Isso nas igrejas, eu vejo assim, é exatamente o que eu enfrento na sociedade, que eu enfrento perante juízes, advogados e delegados, que a gente enfrenta nas igrejas.
né? Essa falta de arrependimento, essa culpabilização da vítima, como se ela tivesse sido culpada pelo abuso do líder, né? E eu queria que você falasse um pouco assim, como que a gente pode saber, por exemplo, quando tem várias denúncias de abuso contra uma igreja, se aquele arrependimento da liderança é verdadeiro ou é falso? Como a gente pode saber? De novo, isso que eu aprendi com a doutora Diane Langberg. Eu recomendo todos os livros dela. Ela é uma psicóloga especializada em abuso e ela é fantástica. A doutora Diane Langberg fala esse princípio que eu já falei, mas vou falar de novo, que serve para muitas coisas. Você não presta atenção tanto no que ele diz, mas no que ele faz. Então ele diz: estou arrependido, mas ele não pede um perdão qualificado para as vítimas. O que é um perdão qualificado? Se eu cometo um pecado contra o meu marido, eu vou sentar com o meu marido e eu vou falar: querido, me perdoa, porque eu fiz isso, isso, isso. Eu pequei contra você, então eu tô aqui pedindo o seu perdão. Eu prometo que eu não vou mais fazer, eu vou orar a Deus, vou pedir para ele não deixar eu fazer mais, para ele me transformar. E ok, eu pareço realmente bastante arrependida, eu nomeei o meu pecado, eu pedi perdão, eu pareço bastante compungida, mas o que vai mostrar que realmente eu me arrependi é o tempo, o quanto eu estou me dedicando a uma mudança significativa e ao longo do tempo. Por isso é difícil. Mas o que está acontecendo hoje é que nem o menor indício de um arrependimento verdadeiro é exigido de uma liderança que cai desse jeito. Porque ele acha que um pedido de perdão genérico ou um pedido de perdão fajuto, que é esse pedido de perdão que diz: me desculpa se eu fiz você se sentir mal, isso não é um pedido de perdão. O pedido de perdão reconhece o erro, em vez de colocar o erro na outra pessoa. Ah, você que se sentiu assim, você que é frágil, você que tá cheio de mimimi, isso não é pedido de perdão. Uhum. Então, muitas vezes a liderança não faz nem isso, ela não nomeia. No livro Uma Igreja Chamada Tov, tem uma coisa que me emocionou muito quando eu li. São as litanias de pedido de perdão. Ele coloca ali o Scott McKnight e a Laura Barringer, que pai e filha, né? Os dois escreveram um livro. Nesse livro, Uma Igreja Chamada Tov, eles colocam um modelo de pedido de perdão à igreja. E esse modelo é maravilhoso, porque ele é muito detalhado. Ele diz assim: nós, fulano, cicrano, beltrano, da liderança, estamos aqui para pedir perdão à fulana de tal, porque em um primeiro momento nós não acreditamos na denúncia de abuso que ela nos trouxe e nós verificamos que essa denúncia era real. Portanto, nós aqui estamos pedindo perdão a ela por isso e dizendo que ela falou a verdade. Isso é um pedido de perdão. Ainda assim, você precisa ver se de fato aquele líder está demonstrando mais cuidado com a imagem dos membros que ele pastoreia ao longo do tempo. Mas a liderança não quer fazer nem isso. Mas ele pediu perdão. O que falou exatamente? Geralmente é um pedido de perdão genérico. Por quê? Porque as pessoas acreditam. Porque as pessoas acham bonito pedir perdão. Mas se eu dissesse para o meu marido, se eu tivesse preocupada com a minha imagem e dissesse para ele: desculpa se eu fiz você se sentir desse jeito aquele dia, isso não ia valer de nada. Só que se eu digo:
Me desculpa porque eu levantei a voz ontem com você, eu fiquei irritada. Me desculpa, eu não quero gritar com você. Aí ele vai pensar, de fato, a Norma tem um problema, ela, quando ela fica irritada, ela aumenta a voz. E isso, o líder que não está arrependido, ele não quer que a igreja pense. Se ele disser, pedimos perdão porque não acreditamos na denúncia de abuso, a igreja vai pensar, a liderança não ouviu direito, a liderança tende a não acreditar nas pessoas que estão sofrendo, isso é um absurdo, já faz anos que a pessoa está denunciando e nada acontece. Isso é ruim para a imagem dele. Mas quem está realmente arrependido não está se importando com a imagem, está se importando sim com Deus em primeiro lugar. Isso é temor a Deus. É você confessar o seu pecado com honestidade, mesmo pagando o preço de ter a sua imagem diminuída diante da igreja. Ah, então ele não é infalível. Ah, então ele não é aquela pessoa que está sempre vendo a verdade tal como ela é. Ah, olha só, ela denunciou há anos. E agora ele está dizendo que estava errado. Será? Será que ele não viu que era verdade há mais tempo? É um negócio que ele está se arriscando, se ele de fato estiver arrependido. Se ele não tiver, ele não vai se arriscar e o pedido de perdão genérico vai enganar as pessoas. Isso é o mais triste. E os atos subsequentes dele é o que realmente vai provar que ele se arrependeu, né? Exato. Porque às vezes, num primeiro momento, ele até pode ter tido aquele sentimento de culpa, né? Mas é um sentimento de culpa, não é um verdadeiro arrependimento, né? Então, são os atos, isso demora, né? Demora. Você... O arrependimento não é um dia. Ele é longo. Eu acho que é a Diane Lambert que fala isso, ou é Scott McKnight, não me lembro. Mas configuração. E se a pessoa ela tem realmente um abusador, tem esses traços de autoritarismo, de sectarismo, de arrogância, nossa, precisa ser tratado na terapia. Tem tantas questões por trás disso que não é do dia para a noite. Né? Então, esse líder, ele, no primeiro momento, precisa ser afastado. Né? Porque ele é um perigo para a igreja. Ele é um perigo para as ovelhas de Cristo. Exatamente. Então, em primeiro momento, precisa ser retirado esse líder. Mas um dos problemas... Pode falar. Não, o que eu ia dizer é que eu ia pegar duas situações aparentemente muito distantes, mas que têm isso em comum. Vamos pensar em um pedófilo e vamos pensar em um pastor que estava usando o seu cargo só para ter privilégios, seja porque o salário é alto, seja porque ele gosta de ser ouvido, ele gosta, às vezes ele tem uma certa fama como pregador em congressos, na internet, e ele gosta desse lugar, e ele chegou à conclusão de que ele estava usando essa posição pastoral para se engrandecer e não para cuidar das pessoas. Então a gente tem um pedófilo arrependido e um pastor arrependido. O pedófilo realmente arrependido, ele vai querer ser preso, porque ele sabe que se ele continuar solto, mesmo arrependido, ele pode ceder à tentação. E se ele realmente está arrependido, a última coisa que ele quer fazer na vida é abusar novamente de uma criança. E, gente, tem até pessoas que não são cristãs. Eu já ouvi falar de uma pessoa que foi presa, um homem foi preso por pedofilia, cumpriu a pena. Quando ele foi solto, ele pediu à justiça: pelo amor de Deus, me dá aquele coquetel de medicamentos para que eu não tenha mais nenhum desejo, porque eu sei que eu posso fazer isso de novo. E ele não era cristão. Então, se você tem essa consciência, você sabe que você precisa ser contido. Da mesma forma, o pastor que usou a sua posição para se engrandecer e para abusar dos membros também, seja obtendo sexo ilicitamente, seja obtendo finanças ilicitamente, cobrando muito caro por produtos que têm a imagem dele, esse tipo de coisa. Se ele realmente está arrependido,
Ele vai precisar de uma longa jornada para voltar para casa, para voltar para casa no sentido de voltar para diante de Deus com sinceridade, porque não existe medicamento para ele não querer mais isso. Ele realmente vai precisar, para ele não abusar mais, ele vai precisar descer do púlpito e passar um bom tempo em tratamento espiritual diante de Deus. Ele vai se permitir ser um membro comum para ser tratado diante de Deus, porque senão ele vai cair de novo. Então, e realmente arrependido, ele sai. Se ele não estiver arrependido, ele vai dar um pedido de perdão genérico e ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. E se a imagem dele estiver muito queimada na comunidade em que ele está, ele vai ser transferido, ele vai, mas sempre ocupando esse lugar que ele não deve ocupar. Eu me lembro do C.J. Mahaney, quando houve o escândalo de abuso na igreja dele, ele, que fazia um acompanhamento espiritual muito dominador com pessoas da igreja, muito dominador, aquele tipo de pessoa que quer que a outra siga cegamente tudo que ele fala. Quando houve o abuso, ele simplesmente foi embora. Ele mal avisou a igreja, ele foi embora de um dia para o outro. Então, aquelas pessoas que estavam ali fazendo acompanhamento com ele, sendo abusadas e totalmente dependentes dele, já sem condição de tomar uma decisão sem falar com ele, porque a consciência está fraca, porque não foram estimuladas a crescer espiritualmente, mas sim foram dependendo cada vez mais dele, essas pessoas de uma hora para outra ficaram sem acompanhamento e ele não entrou em contato com essas pessoas, de longe. Ele não quis mais saber, simplesmente. Aí você vê muito claro que não é uma pessoa que ocupou o cargo de modo honesto. Se de uma hora para outra ela é capaz de... Uma hora ela está controlando a vida do membro completamente, na outra hora ela vai embora e ela nem procura saber como o membro está. Não tem como. E a importância de a gente tirar esse tipo de líder, né, da função é porque as pessoas vão para a igreja porque elas estão quebradas. Ou elas não estão, mas elas encontram ali na igreja um lugar que elas podem ser vulneráveis, um lugar que elas podem confiar. Elas abrem o coração. E isso dá o poder para esse líder abusar dessas pessoas, para esse líder utilizar da vulnerabilidade dessas pessoas para abusar. Então, a importância de a gente retirar esses líderes do poder quando é demonstrado isso, e de ter esse cuidado, porque mesmo em caso de abuso sexual, né, em que as pessoas, elas dizem, não, mas eles tiveram uma affair, né, eles tiveram um caso. Não foi um caso. Né? Se ele é líder e ela é liderada, ele teve ali várias chances de manipular essa menina para tirar vantagem dela. Exato. Né? Ele teve acesso à fraqueza dela, teve acesso ao coração, a várias coisas ali que ele pode usar, como, né, usar e dominar ela ali. Então, geralmente eles fazem isso. Eles estimulam a pessoa a falar, a contar a história de vida. E quando existe alguma vulnerabilidade nessa área sexual, eles ficam muito felizes porque é aquilo que eles vão usar. E você estava falando sobre essa questão do perdão, né? A gente sabe, né, como advogados, que o perdão, ele não é suficiente, né? Porque o dano já foi causado. Então, precisa haver uma reparação, né, desse dano, porque muitas pessoas ficaram quebradas, por anos tiveram que ir para terapia, enfim, né, uma série de coisas. E como que você vê essa reparação de danos e essa atuação dos advogados nisso? Porque eu não sou muito bem falada pelos pastores, eles não gostam muito da minha profissão. Eu advogo também para vítimas de abuso espiritual e muitas pessoas não estão de acordo, né? Eles utilizam aquele versículo que Paulo diz sobre resolvermos os conflitos internamente, né? Não irmos ao judiciário. Então, como que você vê tudo isso? Quando Paulo aconselha as pessoas a não irem para a justiça comum para brigar por determinada coisa,
aquele caso ali é um caso pessoal, em que nós temos uma discordância, eu e um outro membro, vamos supor, a gente não consegue se acertar. O pastor tenta ajudar e também não consegue. Não fica claro quem tem a razão, quem não tem. Poxa, mas eles deveriam, ainda que, Paulo até menciona isso, ainda que seja assim, ai, tá bom, vai, eu desisto, então você tá com a razão, tudo bem, que ele chama de sofrer o dano, né? Porque, pô, que chato a gente ter que ir lá na justiça comum, dois irmãos em Cristo da mesma igreja, para poder mostrar o quanto a gente está com raiva um do outro. Realmente, isso aí é chato demais. E não é bom não é um bom testemunho da igreja de Cristo. Mas esse é um caso em que são dois membros em posição de igualdade que estão brigando por algo que ninguém consegue decidir o que é. Não é o caso, absolutamente não é o caso de uma pessoa numa posição de autoridade espiritual que tira algo do membro, ainda que seja um bem que não é tangível, tira a paz espiritual, tira, enfim, a pessoa fica com crise de ansiedade, ela sente que tem que tomar remédio, tudo isso por causa do contato com esse líder que ou é autoritário demais e quer controlar a vida da pessoa, ou ele recebeu uma denúncia de abuso e ele não acreditou, e isso às vezes tem o mesmo impacto emocional do que o próprio abuso. É horrível. Se você está falando a verdade e o seu pastor não acredita, você começa a duvidar de si mesma. É um negócio muito triste. E se houve algum dano reparável, óbvio, né? Porque muitas vezes não existe um dano reparável. Por exemplo, nesse exemplo que o Scott McKnight fala do livro Tov, que o pedido de perdão foi porque não acreditaram na pessoa que estava falando a verdade, não tem muito o que reparar no sentido material, e o próprio pedido de perdão já é uma reparação, porque se antes ele disse para toda a igreja que aquela pessoa era mentirosa, agora ele vai dizer na frente de todo mundo, na reunião comum da igreja, que aquela pessoa não era mentirosa e pede perdão por isso. Né? Mas às vezes você tem um dano moral, um dano financeiro, algo que machucou de uma forma que eu não acredito que seja pecado ir para a justiça comum. Porque é mais ou menos como se fosse assim. Eu sofri um dano na minha vida. Eu fui até a minha autoridade espiritual para que ela me ajudasse. Essa autoridade espiritual dobrou o dano quando não acreditou em mim, quando fez pouco caso de mim e quando falou mal de mim para as outras pessoas, para que eu ficasse desacreditada quando eu dissesse que o líder teve tais e tais reações. Então, eu não vejo nenhum obstáculo para essa pessoa recorrer à autoridade de que Paulo fala em Romanos 13, caso seja qualificado como crime. Porque muitas vezes essa autoridade ela é tão pecaminosa, essa autoridade espiritual, que ela não vai chegar a esse pedido de perdão. E a imagem da pessoa vai ficar manchada diante da igreja toda. E isso precisa ser reparado. Uhum. E eu acho importante também dizer algo que eu falei ontem para uma cliente minha, que ela é vítima de abuso espiritual, sobre a justiça, né? Que o perdão, ele não exclui a justiça. Não exclui. Né? Pelo contrário, né? Eles estão juntos nisso, assim. Então, eu vejo esse trabalho, né, de advogados como realmente agentes, né, da justiça. E eu espero que ainda, isso aqui no Brasil, eu sei que ainda não é bem propagado, né, mas que tenha esse crescimento, né, porque isso também traz esse temor, né, diante da igreja, diante dos pastores, que eles não podem fazer o que eles querem. Exatamente. Né? A gente precisa ser bíblico, precisa ser bereano. Vamos lá, para vocês aí que estão ouvindo, só para vocês, né, pensarem. Quando foi que Jesus elogiou uma pessoa dizendo
realmente essa pessoa se arrependeu. Muito bem. Quem foi esse homem? Vou dar a dica aqui. Foi um homem que Jesus elogiou porque realmente tinha se arrependido. E aí, Foi Zaqueu. gente, quem foi? Foi Zaqueu. Zaqueu falou primeiro, ele reconheceu o erro dele na frente de todas aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Ele disse: no meu trabalho eu defraudei pessoas, eu tirei mais dinheiro do que eu deveria ter tirado. Mas ele parou aí? Não. Ele falou: eu vou devolver mais do que eu retirei. E aí Jesus falou: não, que exagero, Zaqueu, não precisa não, é só pedir perdão. Ele falou isso? Não. Ele falou: realmente houve arrependimento real. Um arrependimento em que a pessoa não sai de cena, pelo contrário, ela continua pecando os mesmos pecados e não pensa em reparação, não é arrependimento. Não é arrependimento. E a partir do momento que Jesus diz que o arrependimento de fato se compõe de um pedido de perdão e de uma promessa de reparação, e essa promessa é cumprida, se existe a necessidade de reparar, é preciso reparar. Se, por exemplo, vamos supor, um líder de igreja vendeu algo que não tinha a qualidade que ele dizia que tinha, e ele atrelou esse algo à própria imagem espiritualizada, né? Vender algo assim, uma fraude, né? Ele precisaria restituir. Só que a nossa justiça no Brasil também é lenta, né? Tem isso. Sim, também. Tem isso também. E eu queria te fazer uma última pergunta para você, que nosso tempo está acabando, e também dizer para o nosso público, se tiver alguém que tem alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aí enquanto a gente vai finalizando aqui. Eu queria saber, quando nós temos como cristãos denúncias de abuso contra a liderança, né, ou outros pastores da igreja, que a gente leva a liderança, como que isso deve ser tratado de maneira bíblica? Eu escuto falar muito do tal Mateus 18, mas eu sei que com vítimas de abuso, você não pode colocar o abusador junto com a vítima de abuso, né? Então, tudo isso, e como a liderança também vai ser uma pessoa imparcial, né? Para julgar esses casos, para investigar isso. Então, nos fala um pouco como deve ser tratado. Eu vou dar um exemplo que se encaixa em Mateus 18. Uma pessoa que eu prezo muito falou coisas horríveis para mim. Coisas horríveis. Escondido, sem ninguém saber. Aí, em vez de eu ir lá e falar com essa pessoa e dizer: olha, você me falou coisas horríveis, você realmente acredita nisso? Você vai continuar, né? Você não vai me pedir perdão? E aí ele vai dizer: não, eu acho que é isso mesmo. Aí você chama outro. Aí você vai seguindo aquele processo. Mas, olha só que legal. Jesus está dizendo: dê a chance para ele se arrepender. Isso é Mateus 18. Mas no caso de um líder que abusa e que tem várias denúncias parecidas, por exemplo, a igreja dele está cheia de denúncias de abuso e ele sistematicamente se omitiu, por exemplo. Ele não resolveu de fato aqueles casos, ele simplesmente se omitiu. Não faz sentido Mateus 18, porque, primeiro, não é um caso particular dele com um membro em particular, é algo que atinge a igreja toda e é algo sistemático, é um padrão. Então, aí você não vai recorrer a esse caso de um irmão que falou coisas horríveis e que você precisa se reconciliar com ele. Não, você vai colocar em dúvida o caráter daquele líder. Ou seja, você vai você vai pensar se aquele líder não seria, na verdade, um lobo disfarçado. E aí a coisa é mais séria. Você não tem como
como vítima, você não tem como ir lá para confrontar, sendo que ele te machucou de uma forma que, se você for lá, ele vai machucar de novo, porque ele tem autoridade para isso. Não, não é assim. Não é assim que se faz. Você precisa de uma terceira parte que possa te ajudar, mas aí o que está em jogo não é tanto a reconciliação. O que está em jogo é, afinal de contas, você é um líder segundo Jesus, você merece estar nessa posição, no sentido, não merecer no sentido espiritual, no sentido de você tem de fato as qualificações que você disse que tem para estar nessa posição, ou você é alguém que só está fingindo que tem essas qualificações? A coisa fica muito mais séria e não é para ser resolvida 2 a 2, entre indivíduos, mas é algo que tem um alcance maior e, portanto, é um estrago maior, tanto na igreja como um todo, quanto na alma de cada pessoa. Então, vamos lá. Mateus 18, eu tenho que ir lá falar só com o líder, sendo que existem indícios de que ele está fazendo isso com outras pessoas? Não faz sentido. Se for assim, ele nunca vai ser parado. Porque aí ele vai dizer, então tá, então me perdoa. Eu vou dizer, tá bom, tá perdoado. E aí quando eu vou ver, tem 10, tem 20, tem 30 pessoas destruídas na igreja por causa ou da falta de pastoreio ou do pastoreio abusivo. E isso não é justo. Não teria como Jesus fazer essa aplicação. É outra coisa. Eu fico abismada, para falar a verdade, sabe, Lúcia? Porque eu vejo que parece que o que Jesus falou sobre os lobos simplesmente não está na Bíblia. Ninguém fala sobre isso, ninguém ensina sobre isso. Os pastores não deveriam instruir as ovelhas sobre isso? Como é que eles vão garantir que depois que eles se jubilarem e saírem da igreja, como é que eles podem garantir que não vai entrar um lobo? Mas é que só tocar nesse assunto abuso espiritual é algo que não é bom para a igreja, assim. Eu percebi que quando eu comecei a tocar nesse assunto e falar sobre isso nos meus vídeos, as pessoas começaram a ficar estranhas comigo dentro da igreja, sabe? Porque parece que você, não sei, tá agindo com maledicência, você tá ofendido, tá amargurado. É algo que não parece não ser bom, né, de ser falado. E pelo contrário, né, a gente deveria querer ensinar e estudar livros, né, como a igreja chamada Tove, enfim, daquele da Diane Lambert também. A gente deveria querer, né, colocar esse tipo de literatura e estudo para dentro das nossas igrejas, mas é algo assim que eu vejo que ainda está engatinhando muito aqui no Brasil. Muito, muito. E é algo extremamente ingrato, porque você se expõe a ser considerada uma inimiga da igreja, quando na verdade é o contrário. Você tá fazendo um grito de como se você fosse um dos profetas do Antigo Testamento mesmo, e está dizendo: olhem as pessoas quebradas na igreja. E isso me atemoriza muito, porque quando você está num ambiente de igreja mais tradicionalista, você tem muito aquela coisa da equipe de pastores, presbíteros, todos homens. E eles não conversam com mulheres, porque eles não convivem com mulheres, porque não tem mulheres ali que estejam ajudando na liderança. E aí fica aquela coisa, as mulheres ficam sabendo de coisas horríveis que não vão chegar lá. E quando elas chegam, eles não têm nenhuma categoria para poder descrever, para poder entender o que aquela mulher está passando. E isso é muito horrível, né? A gente precisa de uma igreja mais plural, em que as pessoas conversem mais, em que as pessoas confiem mais umas das outras, e que o pastor não seja aquela figura que fica lá longe e que realmente não sabe o que está acontecendo na igreja, porque fica muito pesado. Eu vejo sistematicamente uma quantidade muito maior de mulheres entendendo essa questão do abuso do que de homens. Mas aí numa igreja que só tem homens na liderança, como é que vai fazer? Como é que vai ser? Será que eles já não estão numa cultura de eu vou desconsiderar o que mulher está falando, porque afinal, né,
A mulher é mais facilmente enganável. Eu já ouvi líderes Eu já americanos ouvi falando. também. Pois é. E, Então, é um negócio um pouco desesperador quando a gente para pensar. Mas se a gente tem certeza que Deus chamou a gente para isso, a gente precisa olhar para isso também. Até que ponto os líderes estão dispostos a ouvir mulheres? Porque o abuso não é um negócio fácil de entender. Não é fácil entender. não. Porque, para começar, o homem, de modo geral, ele precisa entender por que a mulher é mais vulnerável em geral. E eles não entendem. Eles falam, a mulher é mais frágil, porque Pedro fala que a mulher é mais frágil. Mas então vamos aplicar a questão do abuso? Por que quando a gente fala na questão do abuso, todas as mulheres viram bruxas poderosíssimas que querem destruir a igreja? E a gente vê isso muito também na questão das minorias, né? A gente vê racismo acontecendo dentro das igrejas, a gente vê homofobia, né? Mas o que eu vejo mais na liderança da igreja é tentar combater, né? O feminismo, o LGBT, tentar, enfim, combater esses grupos mais vulneráveis, mas eles mesmos que estão abusando desses grupos, né? Na minha experiência foi o que eu vi. Mas alguém perguntou algo que eu achei interessante. Se o abuso espiritual é feito apenas de um líder para um membro, ou pode também um membro abusar espiritualmente ou emocionalmente de um líder? Olha, até pode. Assim como pode também um amigo abusar de um outro amigo, mas é muito difícil. Porque existe já uma distância. É muito difícil. Muito difícil. É muito mais comum e muito mais fácil abusar a partir de um lugar de autoridade. É algo assim, inclusive, que é muito claro na Bíblia. Porque a Bíblia quer chamar a nossa atenção para as pessoas mais vulneráveis o tempo todo. São as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Por que a gente tem que olhar mais para essas pessoas? Porque essas pessoas passam invisíveis com muito mais facilidade. Os nossos olhos estão em pessoas poderosas. Porque os poderosos é que mandam, né? Isso é muito óbvio. Então, esse olhar de olha para os vulneráveis, eu vejo que a gente está perdendo porque a gente está achando que falar de vulnerável é coisa da esquerda. E não é bíblico. É claro que eu também acho que existe um ativismo a partir de grupos vulneráveis que não é saudável e não é correto. Existe um ativismo agressivo. Mas isso não é desculpa para a igreja não ser bíblica. Pelo contrário. Senão, quem é que vai cuidar? Se o ativista está mais preocupado em ganhar poder também do que realmente cuidar dos vulneráveis, e a igreja olhar para os vulneráveis e dizer, mas isso é coisa da esquerda, eles estão mais abandonados ainda do que eles nunca estiveram. Então, a gente tem que repensar muito a nossa postura. Aí eu estou falando mais dos cristãos conservadores, né? Que hoje estão mais vocais, estão aparecendo mais. Isso também tem um lado bom, mas a gente tem que colocar a mão na consciência. Porque senão a gente vai se colocar do lado dos poderosos e vai querer o poder do mesmo jeito. E com isso a gente vai atropelar vulneráveis ao longo do caminho, porque quando o poder se torna um objetivo, você sempre vai atropelar aquela pessoa que você não está olhando ou que você não quer olhar. Aquela pessoa que vai vir buscar ajuda e que você vai deixar ferida no canto da estrada, assim como aquela pessoa que o samaritano ajudou. Então a gente tem que olhar, vamos entender melhor as histórias da Bíblia, vamos olhar mais para Jesus, vamos olhar mais para as ênfases da Bíblia e vamos parar de fazer guerra cultural em cima de coisas que Deus não mandou a igreja fazer. Imagina se Deus tivesse falado com Paulo, vai lá brigar com o Império Romano porque eu quero botar um monte de cristão para mandar. Isso não faz sentido, gente. É claro que é bom votar em alguém cristão, mas essa nossa primeira missão, eu tô vendo conservador só falar disso. Vamos voltar à palavra. Vamos voltar ao evangelho.
E também respondendo essa pergunta, eu diria que não tem como um liderado abusar espiritualmente na definição do abuso espiritual, pois o abuso espiritual implica você ter poder sobre a pessoa, né? O liderado não tem esse poder sobre o líder, né? Então, aqui o que a gente está falando nesse conceito de abuso espiritual o líder abusar espiritualmente do liderado. Muito Tá bom. bom? Muito boa observação. Porque às vezes você tem, por exemplo, uma esposa abusiva em relação ao marido, e o marido fica com vergonha de falar, porque seria ridículo ele falar. Quer dizer, na cabeça dele seria ridículo. Ah, que eu apanho da minha mulher. Mas isso existe. Agora, vai dizer que a grande maioria? Não. A grande maioria das vítimas de abuso de violência doméstica são mulheres, até porque elas são as mais frágeis. Um homem é mais forte, gente, na maior parte dos casos. O homem tem o poder de estuprar uma mulher, o oposto não. Então a gente tem que abrir os nossos olhos para reaprender o óbvio. A igreja não pode ficar idealizando num sentido negativo as feministas como poderosíssimas. Gente, a mulher continua frágil do mesmo jeito que ela sempre foi. Então não vamos deixar de olhar para as mulheres que são vitimadas só porque existe o feminismo no mundo. E você é contra o feminismo por princípio. Porque, de fato, isso acontece. A gente começa a olhar o mundo como se o oprimido não existisse. E não, isso não é conservadorismo. Isso não é conservadorismo. E você é uma conservadora. Eu sou uma conservadora. Eu sou uma conservadora que percebeu que as coisas que ela sempre viu de errado na esquerda, no feminismo, etc., estavam fazendo com que eu não visse as coisas erradas da direita hoje. Essa direita representada por Trump, que muitos brasileiros gostam. Essa direita tem muitos problemas também. E eu estava meio que fazendo um olhar seletivo. E eu me arrependi disso. E eu sou conservadora ainda, mas num sentido que não está dependendo da nossa cultura atual. Eu não votaria no Trump. Eu não tenho mais esse olhar de quase como se não existisse opressão no mundo. E aí eu não posso falar nem da palavra opressão. Tem gente que não quer nem que a palavra opressão seja mencionada, porque acha que é uma palavra politicamente carregada. Mas é uma palavra bíblica. Então, vamos deixar a Bíblia mandar nas nossas palavras e na nossa mente. Uma última pergunta. Essa pergunta eu acho muito excelente. Como que a gente diferencia o falso pastor, aquele falso profeta, o lobo, de um pastor que estava muito equivocado, que falhou muito? É o mau pastor, né, que a Bíblia fala. O mau pastor, ele deixa espaço para o lobo vir. Vamos pensar na história de Eli e dos filhos de Eli. Ele era, né, da linha dos sacerdotes e os filhos dele eram sacerdotes também. Ele sabia que os filhos, além de roubar parte lá da porção, né, que eles não deviam, eles pegavam porções dos animais sacrificados que eles não podiam pegar, e eles também namoravam indevidamente, para não falar outra palavra, né, as moças que ficavam na entrada do templo, provavelmente recepcionando as pessoas que chegavam. Então, eram abusadores. Eles estavam usando a posição de sacerdócio para pegar o que não deviam em dois sentidos. E ele, como pai, deve ter feito assim: meus filhos, não façam isso. Ele não tomou nenhuma atitude enérgica para que aquilo acabasse. Então, vamos lá. Ele foi um mau pastor e os filhos lobos. Os filhos estavam lá intencionalmente para se locupletar, né? Para tomar coisas indevidas para si. E ele não, ele foi apenas negligente. Mas apenas, quando a gente pensa no final que eles tiveram,
eles foram condenados do mesmo jeito. Porque no mesmo dia que os filhos morreram em batalha, ele morreu. Quando ouviu a notícia, ele cai da cadeira e ele morre. E isso é muito sério, porque para Deus, eles trabalham em uma sinergia. Se não houvesse o mau pastor, não haveria o abusador. Se alguém está ali de fato protegendo as ovelhas, o abusador ele é logo descoberto, ele é logo posto para fora, ou ele nem entra, porque ele não consegue. Então é preciso tomar muito cuidado, porque é um alimentando o outro. Porque no final, a indiferença à dor das ovelhas, a negligência e a inação, elas são facilitadoras do abuso. Portanto, essas pessoas vão ser condenadas também. Porque elas estão, de novo, ocupando um lugar que elas não deveriam ocupar. Elas estão ali fazendo uma imagem de que cuidam das ovelhas, mas elas não cuidam. E aí, lê Ezequiel 34, que você vai ver exatamente como é essa dinâmica, né, do mau pastor e do lobo. Nossa, muito bom. E também a omissão, né? Se omitir de socorrer alguém é crime, né? No nosso ordenamento jurídico. Exatamente. Muitas vezes vai ser recomendado, sim, denunciar e buscar justiça, a justiça humana, porque muitas vezes vai ser a única forma de parar a pessoa que está fazendo isso. Quando você tem por anos os mesmos problemas e essa pessoa que está cometendo esse erro, esse crime, já demonstrou que vai continuar cometendo, eu acredito que a justiça dos homens é até mesmo da vontade de Deus. Se a pessoa não vai à justiça, ela está colocando muita gente em risco, porque essa pessoa que está lá naquela posição de abusar, ela não vai parar. Ela já deu sinais de que ela não vai parar. Então, se você se esforça para parar ela pela lei humana, eu creio que você está fazendo a vontade de Deus. Nossa, muito bom. A gente passou bastante nosso tempo, mas eu queria te agradecer, Norma. Eu sei que você está muito ocupada, mas a te agradecer porque esse assunto é tão importante. Você é uma referência aqui no Brasil, né? A gente precisa ter mais vozes falando sobre isso. Então, muito obrigada por nos dar essa aula essa noite. E também dizer para as pessoas que quem precisar ser acolhido, tiver alguma coisa, alguma denúncia de violência doméstica, vocês podem me chamar, né, de abuso espiritual, eu sou advogada, eu posso ajudar. Sim. Tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo. Obrigada por estarem com a gente. Tenham uma boa noite. Ah, sim. Esqueci. Não te deixei falar. Do Clube de Leitura. A gente vai fazer a segunda edição do Clube de Leitura. Semana que vem já vou começar. Tá um pouco às pressas, né? Porque, enfim, outras coisas entraram no caminho. Mas as inscrições vão abrir na segunda-feira. Então, vocês podem entrar lá no meu perfil do Instagram e preencher um formulário, porque eu vou privilegiar as pessoas do formulário na hora da inscrição, tá bom? É um encontro super gostoso. A gente vai ler esse livro, Ativismo Religioso, um chamado contracultural de combate às distorções, abusos e feridas na vida da igreja, da Gláucia Afonso. E vai ser muito bom, gente, porque a gente conversa, tem momentos de interação, e tudo isso que eu falei aqui, meio que na pressa, né? Porque a gente tem pouco tempo, são ensinamentos que eu passo nesses clubes de leitura. E, se Deus quiser, eu vou sempre abrir uma edição sobre abuso, porque é como eu falei, né? O conhecimento se torna uma arma, inclusive para que a pessoa não se sinta culpada pela ideia de denunciar, pela ideia de fazer alguma coisa. Ela tem que ter uma teologia aplicada a essa questão, para que ela possa fazer a coisa certa diante de Deus com o coração limpo. E eu estarei lá, eu e meu marido, e quero recomendar a todos que realmente participem, assim, é um assunto muito importante. Amém.
Obrigada, Obrigada, Norma. Até mais, gente. Até, beijo. Tchau.